por onde começar? Que tal Era uma Vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um... Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique e juntamente com os meus colegas nós iremos apresentar para vocês uma historinha, a história de uma letrinha. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, no mundo das letras, é esse mundo aqui, todas as letras trabalhavam juntas, trabalhando muito pesado para os homens poderem formar as palavras. E elas trabalhavam muito unidas, porque uma sempre precisava da outra para poder formar uma palavra. E lá no mundo das letras tinha um grupo, uma família que era show. Essa família ajudava todo mundo e todo mundo gostava muito delas. Elas eram assim, tops. Elas eram quem ajudava todo mundo. Essas tops eram as vogais. As vogais estavam em todas as palavras. Ajudavam todas as letras. Ajudavam a formar as sílabas e todo mundo gostava muito delas. Só que havia uma letra, uma única letrinha que não gostava delas. Não gostava muito disso. Não gostava do sucesso que as vogais faziam com as outras letras. Não gostava do sucesso que elas tinham. Porque essa letra, ela tinha um som forte igual à voz do leão. Como é a voz do leão? Você sabe como é a voz do leão? Faça aí a voz do leão para você ouvir o som dessa letrinha. A letrinha tinha o som de... e era um som muito forte. O R. E o R, ele não entendia por que as pessoas mais queridas, as letras mais queridas e mais amadas do mundo das letras eram as vogais. Se ele era o mais forte, ele achava que tinha que ser o rei, porque ele era o mais forte. O som dele era a voz do rei da selva. Como é? Você sabe como é a voz do rei da selva? Faça aí para você ouvir o som da letrinha R. Era... Não era uma letrinha fraca. Era uma letrinha de um som forte. E ele ficou bastante incomodado. Muito incomodado mesmo. Porque se eu sou o mais forte, sou o rei. Eu que tenho que ser o mais importante. Mas não. O mais importante eram as vogais. Ele não estava certo. Então ele, toda vez que encontrava uma letra, ia lá e conversava, né? Ele não tá certo. Eu sou o mais forte. Eu que tenho que ser o mais importante. Aí conversa vem, conta um, conta outro. Chegou aos ouvidos das vogais. Porque as vogais sempre estavam bastante ocupadas. Muito ocupadas mesmo. Mas mesmo assim elas disseram, não. Vamos ter que encontrar o R e explicar a ele que o mais importante não é a força. O mais importante é ajudar os outros. É ser importante na vida dos outros. Isso é o mais importante. Só que não tinha tempo. Cadê o tempo para falar com o R, encontrar o R, procurar ele para falar? Não tinha. Aí a conversa foi adiando. Só que a conversa já se espalhou. E fofoca vai, fofoca vem. Conta um, conta outro. Chegou de forma distorcida. E o R ficou bastante preocupado. Eita, ele pensou. São 5 vogais contra eu. Um R. 5 contra 1. Vou perder. Não tem como. Começou a ficar bastante preocupado. E toda vez tentavam se afastar. Não estava na intenção de encontrar as vogais. Porque 5 contra 1 ficou bastante preocupado. Mas essa conversa nunca aconteceu. Porque as vogais não tinham tempo. Porque elas estavam bastante ocupadas na formação das palavras, na formação das sílabas, que é
que é mais importante. E não ir atrás, perder seu precioso tempo com fofoca de R, com fofoca dos demais. Márcio, o fortão do R, ficou preocupado. E aí, todas as vezes que ele aparece em uma palavra, que ele está no início ou no final, ele mantém o som forte dele. Não se preocupa, mas se ele estiver no meio da palavra e tiver uma vogal do lado e uma vogal do outro, e ele estiver sozinho no meio, sabe o que acontece? Ele treme todinho, fica preocupado. Ele faz um sonzinho assim, ó, trrr, trrr, igual a palavra areia, barata. Se você prestar atenção, olha, areia, o R tá tremendo. Você conhece alguma palavra em que o R esteja tremendo de medo? Pense aí. O R tá sozinho entre duas vogais, então não tem para onde ele correr. Ele treme de preocupado. Não esquece. Mas quem é que ajuda a gente quando a gente está numa fria? Quando a gente está preocupado? Quem é que te ajuda quando você está preocupado? Não são os irmãos? Quando você está preocupado, quando você está numa fria, não tem os seus irmãos que você pode contar com eles? Então pronto. Quando ele quer ficar fortão no meio de duas vogais, no meio da palavra que tem uma vogal de um lado e uma vogal do outro, o que ele faz? Você sabe o que ele faz? Ele chama o seu irmãozinho, o irmãozinho dele. Então, todas as vezes que o R tem o som forte no meio da palavra, você já sabe que ele está com o irmãozinho dele. Que ele não está preocupado, igual na palavra. Olhe exemplos de palavras que ele está com o irmão dele. Carreta, carro, carroça. Se você prestar atenção nessas palavras onde ele está acompanhado com o irmãozinho dele, ele não treme de medo. Você conhece alguma palavra que ele esteja acompanhado do irmãozinho dele e que ele não esteja tremendo de medo? Se ele está forte no meio da palavra, com certeza quem está do lado dele é o irmãozinho. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos amigos, não é? Porque toda vez que um amigo nosso entra numa fria, é perigoso a gente entrar também, não é? E aí, o que acontece? Vamos dar uma olhada no alfabeto. Quem é que fica perto do R? Quem são os amigos dele? Olha só, gente. Aqui no alfabeto, a gente vê que antes da letrinha R tá aqui a letrinha Q. E depois dele tá a letrinha S. Agora, deixa eu contar pra vocês o babado. Vocês sabiam, né, que toda essa confusão da história das vogais terem essa treta aí com o R, chamou também a letrinha Q, que é próxima dele, e também a letrinha S, para essa briga aí. E o S, que não é besta nem nada, amiguíssimo do R, fez sabe o quê? Falou, se as vogais chamarem o R pra conversar, podem me chamar que eu também vou. Firmeza ele, viu? Aí o que ele faz? Para se esconder das vogais, quando ele está entre duas delas, uma vogal e uma vogal, e no meio tá o S, sabe o que ele faz? Ele usa o som do Z, tipo nas palavras casa, na palavra asa, é o S, mas o somzinho que ele faz é o som do Z, aí ele se disfarça. Só que, para o S, ele ter o somzinho dele mesmo, que é o som do S, que nem a cobra faz, ele tem aquela estratégia do R, né? De chamar o irmãozinho dele. O S faz a mesma coisa. Imitou, assim, na cara dura. Chama o irmão dele e aí fica um SS. Então, sempre que tem uma palavra que tem duas vogais e no meio delas duas tem dois S's, o som vai ser do S, que nem a cobra. Tipo nas palavras pássaro, na palavra assado. E aí fica que nem o R, né? Com o irmãozinho dele. Agora a gente falou de uma letrinha, né? Que estava depois do R. Agora a gente vai falar da letrinha que vem antes dele. Vocês se lembram qual é? A letrinha Q. Aí, a letrinha Q também ficou preocupada. Ela ficou lá com medo das vogais. Só que ela, diferente do R e diferente do S, ela não tem um irmãozinho. Não tem aquele camarada ali pra chegar e apoiar ela. Aí sabe o que ela fez? Deixa eu falar. Ela é esperta. Foi fazer amizade, sabe com quem? Com uma vogal. Com a vogalzinha U. E aí, toda vez que a gente vê o Q,
Logo depois dele vai estar a vogal U. Ficaram assim, amiguíssimos, próximos, que nem na palavra quem, na palavra qual. O U sempre tá lá, só que a gente não escuta o sonzinho dele, mas ele tá lá. E essa foi a história das vogais e do R, dessa confusão toda, não foi? Agora me diga aí, vocês gostaram dessa história? Vocês acham que o R tava certo? Esse ciúme todo por causa assim das vogais. Me diga aí, o que vocês acharam? Bom, acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou!